Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? A gente se viu no comecinho do mês, agora está se vendo no final. Espero que vocês estejam todos bem, que os estudos estejam fluindo da melhor maneira possível, tá bom? Hoje a gente está aqui, para quem não lembra de mim ou quem está assistindo essa aula pela primeira vez, meu nome é Rita Vieira, eu sou professora de História e eu estou aqui como os outros tutores para contribuir nos estudos dos conteúdos que mais caem no Enem. Gente, quero dizer para vocês que a idade contemporânea, assim como a idade moderna, são idades históricas muito importantes para quem vai fazer a prova do Enem, tá? Esses conteúdos de hoje são conteúdos que nós chamamos do período entre guerras. É aquilo que aconteceu na história da humanidade durante a idade contemporânea, entre o final da Primeira Guerra Mundial, 1918, e o início da Segunda Guerra Mundial, certo? Nós, inclusive, vamos dividir essa aula em duas etapas. Hoje a gente vai falar da primeira etapa, os dois primeiros eventos que marcam esse período que nós conhecemos como período entre guerras. Falou de período entre guerras, eu estou falando do que aconteceu no mundo contemporâneo entre a Primeira Guerra, o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá então. O primeiro conteúdo que a gente estuda aqui no mundo entre guerras, no período entre guerras, é a Revolução Russa. No ano de 2017, a gente esperou muito como professor de cursinho, como professor de escola estadual, como professor de ensino médio, que a Revolução Russa fosse retratada na prova do Enem, porque era aniversário redondo de 100 anos. Inclusive, nós tivemos alguns eventos no Brasil, no mundo e também em Rondônia, em comemoração aos 100 anos da Revolução Russa, principalmente a fase de outubro, que é a fase popular bolchevique, tá certo? A gente, inclusive, teve palestras, teve eventos realizados por diversos movimentos estudantis e também pesquisadores da Universidade Federal que rememoravam o aniversário de 100 anos completos da Revolução Russa. Quando a gente fala em Revolução Russa, eu quero muito que vocês entendam que a ideia de esquerda e direita não nasceu aqui. Esquerda e direita são conceitos que nasceram lá na Revolução Francesa e que serão levados para todos os movimentos revolucionários, todos os movimentos de revoluções civis que nós vamos ter na história do mundo dali em diante. E a Revolução Russa também vai vai utilizar esses dois conceitos de esquerda e direita, tá bom? Outra coisa importante da gente lembrar é que nós, toda vez que lembramos de grupos de esquerda, lembramos que eles têm a coloração vermelha em maioria. As bandeiras dos partidos de esquerda, a bandeira dos revolucionários bolcheviques russos era vermelha, que representava a esquerda. Tem gente que acha que assim, a cor vermelha então nasceu na Revolução Russa para representar o grupo dos bolcheviques, que era a esquerda popular. Não. Esse também é um conceito que vai surgir lá na Revolução Francesa e que vai ser copiado em outros movimentos revolucionários mundo afora, inclusive na Revolução Russa. Lembra que lá na bandeira da França a gente tem 3 cores, certo? O azul, o branco e o vermelho. Cada uma dessas 3 cores representa uma das classes sociais que existiam na França no período revolucionário. O azul representa a nobreza, o branco representa a burguesia e o vermelho representa essa esquerda revolucionária. Foi a partir da Revolução Russa, então, que o vermelho passou a ser a cor do povo, a cor da Revolução Popular. E a Revolução Russa também copiou isso. Os partidos de esquerda, mundo afora, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, na Idade Pós-Contemporânea, que é o que nós vivemos hoje, copiaram essa ideia, levaram esse legado da Revolução Francesa para todas essas eras históricas até os dias atuais, ok? Primeira coisa que a gente precisa entender sobre a Revolução Russa: a Rússia não dormiu em paz e acordou em guerra. Lembra que a gente já conversou aqui que todo processo revolucionário, ele é um processo construído, tá? E na Rússia não foi diferente, certo? Quero lembrar vocês também que a Rússia foi o último país do mundo europeu, porque a Rússia é metade europeia, metade asiática, tá? Então ela foi o último país do mundo antigo, que faz parte do mundo europeu também, a deixar de ser feudal.
Aqui, ó, a Revolução começou em 1917. Foi esse o marco para o fim da dependência econômica agrícola na Rússia, certo? Ah, professora, não existia nenhuma indústriazinha? Existia. Uma pequena indústria na capital, que era Moscou, mas ela era muito pequena, a burguesia também não tinha direito à participação política, não podia determinar o desenvolvimento econômico da industrialização. Então, a base da economia russa, no ano da Revolução, no ano que a Revolução começou, ainda era agrícola. Então, nós podemos dizer que a Rússia foi o último país do mundo antigo conhecido que deixou a ser feudal, tá bom? Voltando para cá, então, olha só. Quando a gente fala de Revolução Russa, a gente precisa lembrar das coisas que levaram essa revolução a acontecer. Quais são as causas do processo revolucionário russo? É importante lembrar que quando a Revolução Russa começou, a Primeira Guerra Mundial ainda estava acontecendo. E, inclusive, a Rússia estava participando da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Aí eu até citei aqui como causa o fracasso na Primeira Guerra Mundial. Mas é importante a gente dizer que a entrada da Rússia na Primeira Guerra agravou uma situação de crise que a Rússia já tinha antes da Primeira Guerra Mundial começar. Nós podemos dizer que a entrada da Rússia na Primeira Guerra, a participação da Rússia na Primeira Guerra, foi aquela gotinha de água que faltava para o balde transbordar e a Revolução acontecer. Primeira grande causa da Revolução Russa, então, gente, é a luta contra o czarismo. Aí alguém pode levantar a mão e dizer assim, prof, mas o que é czarismo? Czarismo é o nome do absolutismo russo. Os russos são diferentes, eles gostam de ser diferentes. E até para nomear o sistema político que nós conhecemos como monarquias absolutistas, eles escolheram um nome diferente, eles escolheram czarismo. O governante, que é um rei como qualquer outro de toda a Europa, ele é chamado de czar. No período da Revolução Russa, desde o início das causas, o czar, o governante, o rei da Rússia naquele momento, era um rapaz chamado Nicolau II, e inclusive foi ele que foi derrubado pelo movimento revolucionário de 1917, ok? Professora, quem lutava contra o czarismo? Todo mundo que não era da nobreza, todo mundo que não era protegido pela família do czar Nicolau II, lutava contra o czarismo. O povo russo do campo e da cidade lutava contra o czarismo, que tinha impostos muito altos, que não fazia reformas sociais que abrangessem essa população, que gerava fome, desemprego, miséria e tudo mais. A burguesia russa também lutava contra o czarismo. Por quê? Porque ela não podia desenvolver a industrialização. Ela encontrava barreiras para desenvolver a Rússia industrialmente. Então, a burguesia também estava contra o czarismo e lutou contra ele nesse processo revolucionário. Outro ponto fundamental foi o avanço das ideias liberais e socialistas dentro da Rússia, tá? Lembra que a Europa tinha sido convencionada, convergida por diversas revoluções liberais. No século XIX nasceram as teorias socialistas, as teorias sociais, que vão trazer uma ideia de possibilidade de melhoramento aos trabalhadores no mundo inteiro. Então, essas ideias vão chegar até a Rússia e vão ter um amplo campo, primeiro as liberais com a burguesia e as socialistas com os trabalhadores, com essa ideia de uma possível revolução para mudar essa situação de miséria. Outro ponto importante é que grande parte da população, tanto do campo quanto da cidade, já passava fome, já vivia na miséria há bastante tempo, desde o início do século XX, certo? Muito antes da Revolução acontecer, essa população já vivia faminta e desempregada, certo? Com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial e seu péssimo desempenho, o que aconteceu? A situação na Rússia só se agravou e aí tudo convergiu para um processo revolucionário. Aí, como a gente falou no início dessa aula, alguém pode dizer assim, professora, a Rússia dormiu em paz e acordou em revolução? Não, de jeito nenhum. Isso não acontece em nenhum lugar da história da humanidade, tá? Se alguém disser assim, revolução tal aconteceu do dia para a noite, não. Sempre houve, há bastante tempo, uma premissa, uma conversa, uma aglomeração de pessoas que convergiam para essa ideia da revolução. Na Rússia não foi diferente, certo? Tudo começou no ano de 1903, quando nós tivemos a divisão
do Parlamento Social da Rússia. Esse era um grupo político unitário, que lá no ano de 1903 resolveu se dividir, resolveu se quebrar em partidos políticos diferentes. Se dividiu em mencheviques, que são a burguesia, e bolcheviques, que são os populares. Por quê? Porque eles tinham interesses diferentes. Cada um lutava por uma coisa diferente. A população não queria ser explorada pela burguesia. A burguesia queria explorar a população para conseguir acumular capital dentro da proposta capitalista de desenvolvimento. Outro ponto que gera o processo que nós conhecemos como Revolução Russa foi o momento em que o czar Nicolau II quis conquistar novas terras e territórios no extremo oriente, que nós conhecemos como China e Japão. A Rússia já não estava legal, lá por 1904 e 1905. Já havia uma grande agitação popular, porque o povo já estava passando fome nesse período. E aí o czar resolveu travar guerras, gastar dinheiro público com invasões ao extremo oriente, que é China e Japão. O que aconteceu? Ele foi derrotado e escorraçado dos dois territórios, China e Japão. A única coisa que essa invasão a China e Japão garantiram, além da derrota, foi o gasto de dinheiro, de investimento desnecessário em processo de guerra. Como as coisas se agravaram muito depois dessas derrotas nos conflitos com China e Japão, no ano de 1905 aconteceu um ensaio da Revolução. Tem um autor, inclusive, que eu vou indicar para vocês, caso vocês tenham interesse em ler mais depois sobre a temática da Revolução Russa, que se chama Daniel Arão Reis Filho. Ele é brasileiro, mas é especialista em revoluções da era contemporânea, principalmente em Revolução Russa. O nome do livro dele é As Revoluções Russas. O Daniel Arão Reis Filho, na obra dele, ele fala que, na verdade, o Domingo Sangrento já deve ser considerada uma fase do processo revolucionário. Tá? A gente aqui diz que, na verdade, é um ensaio da Revolução Russa. O Erich Robensbaum vai dizer isso na Era dos Extremos, que o Domingo Sangrento foi um ensaio. Aí alguém pode perguntar, professora, mas o que foi esse Domingo Sangrento? Gente, o Domingo Sangrento foi um evento que aconteceu na Rússia em 1905, quando a população da cidade, principalmente de Moscou, resolveu ir protestar na frente do Palácio de Inverno, que era a sede do governo e também a moradia do czar Nicolau II com sua família, certo? Essa população, aproveitando um dia de domingo em maio, certo? Resolveu fazer um protesto para pedir melhores condições de vida e trabalho. Milhares, centenas de trabalhadores foram até as portas do Palácio de Inverno. E o czar Nicolau II, ao invés de ouvir a população, acabou mandando soltar os soldados do exército russo e os cachorros que protegiam o palácio em cima da população. O número de mortos do protesto que nós conhecemos como Domingo Sangrento não é muito grande, mas ele ficou conhecido com esse nome por causa do grande número de feridos. Tá? É Domingo Sangrento porque a praça do Palácio de Inverno ficou cheia, derramada de sangue por causa dessa população em protesto, que foi fortemente agredida, tanto pelo exército russo, quanto pelos cachorros que protegiam o palácio, através das ordens do czar Nicolau II. Em 1914, as coisas já estavam bem piores, mas o czar, para manter as aparências, resolveu colocar a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Aí aquela gotinha que faltava para o balde transbordar, caiu dentro do balde, certo? Em 1917 a situação foi tão periclitante que a Revolução se iniciou. Vamos passar então a falar das fases da Revolução. Olha só a primeira fase revolucionária. Gente, quero dizer para vocês que a primeira fase da Revolução Russa, ela pode ser chamada de Revolução Menchevique, de Revolução Liberal, de Revolução Burguesa ou também de Revolução Branca, porque o branco é a cor da burguesia. Quero que vocês lembrem sempre que a primeira fase da Revolução Russa é uma fase burguesa e que ela foi muito curta,
porque a burguesia tinha planos de tomar o poder, mas não tinha um plano de governabilidade para estabelecer depois que tomasse o poder, certo? As coisas ficaram um pouco frouxas, e isso fez com que eles enfraquecessem e o poder fosse tomado pelos populares bolcheviques em outubro, tá? Então a gente diz que essa primeira fase da Revolução Russa, ela foi de fevereiro a outubro de 1917, certo? Isso é uma característica muito presente nas revoluções burguesas. A burguesia tem muito impulso revolucionário, ela quer muito tomar o poder, ela acredita que se ela derrubar o governante, ela vai resolver todos os problemas da face da terra, da humanidade. Mas eles não têm um plano estratégico para estabelecer um governo pós-derrubada do governo vigente, tá? Isso acontece na Revolução Francesa, isso acontece na Revolução Inglesa, isso acontece na Revolução Russa, certo? Em diversos outros eventos da história da humanidade. Olha só o que aconteceu. No mês de fevereiro de 1917, os revolucionários mencheviques, que eram a burguesia liberal, eles invadem o Palácio de Inverno, que é a sede do governo russo. Eles derrubam o czar Nicolau II, que era o representante da política absolutista russa, certo? E formam um governo provisório, chefiado por um rapaz que era burguês, era menchevique, chamado Alexandre Kerensky. Para ajudar o Alexandre Kerensky a tomar as decisões políticas nesse pós-processo de derrubada do Nicolau II, os mencheviques formaram um parlamento burguês, que eles vão chamar de Duma, tá bom? Mas a burguesia ela é meio bileléu da cabeça. O que a burguesia fez? Pegou os presos políticos que existiam, colocou todos eles dentro do próprio Palácio de Inverno, inclusive o Nicolau II, e depois que o Alexandre Kerensky tomou o poder e a Duma foi criada, os presos políticos foram libertados, inclusive o czar Nicolau II, que era inimigo do povo russo e da burguesia russa naquele momento, certo? A Rússia, durante esse período que nós chamamos de Revolução Burguesa ou Revolução Menchevique, ela é mantida na Primeira Guerra Mundial. Os mencheviques não viam a necessidade de tirar a Rússia da guerra, certo? Não foram realizadas reformas sociais e a única coisa que melhorou dentro da Rússia durante essa era menchevique foi o investimento na industrialização, porque a burguesia, que queria desenvolver industrialmente o país, acabou tomando medidas que pudessem desenvolver essa industrialização. Os trabalhadores continuaram passando fome, os trabalhadores, em maioria, continuaram desempregados. A situação de miserabilidade só crescia dentro da Rússia. Então, do meio desses revolucionários populares, que eram os bolcheviques, apareceu uma grande liderança chamada Vladimir Ulyanov, certo? Que nós conhecemos na história como Lenin, certo? O Lenin, que era um líder dos protestos bolcheviques contra a fome da população, lançou um pacote de medidas que os bolcheviques tomariam se entrassem no poder, que ele vai chamar de Teses de Abril, onde ele promete pão, paz, terra para toda a população. Cuidado, hein, gente? Essa frase às vezes pode vir numa questão de vestibular. Quando Lenin, nas teses de Abril, ele promete pão, paz e terra, ele está prometendo o fim da fome, ele está prometendo retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial e ele está prometendo uma proposta de reforma agrária, tá? Os mencheviques, com o governo chefiado pelo Alexandre Kerensky, vão dizer assim, rapaz, a gente tem que calar a boca desse menino aí, porque se esse menino continuar prometendo essas coisas, esses bolcheviques vão tomar o poder. Então, Alexandre Kerensky começa a perseguir os bolcheviques e o Lenin vai ser obrigado a fugir para a Finlândia, onde ele inclusive foi preso durante algum tempo. Mas não adiantou. Em outubro de 1917, os bolcheviques chegaram ao poder, iniciando o que a gente conhece como segunda fase da Revolução Russa, certo? Pessoal, segunda fase é bolchevique, de esquerda, socialista ou vermelha, que é a cor do povo, é a cor dos populares, tá? Essa fase aconteceu de outubro de 1917 até março de 1921,
que é o ano que a gente acaba o conflito civil, vem a criação da NEP e depois, em 22, vem a criação, a consolidação e a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os bolcheviques vão tomar o poder num processo revolucionário. Eles invadem o Palácio de Inverno, eles derrubam e assassinam, matam o Alexandre Kerensky, que era o representante do governo burguês menchevique, certo? Eles prendem a família do czar Nicolau II e mandam eles como prisioneiros lá para a Sibéria, onde depois todos eles serão assassinados também. A Duma, que era o parlamento dos mencheviques, que ajudava o Alexandre Kerensky a se manter no poder, a tomar as decisões políticas importantes, vai ser extinta, vai acabar, certo? E o governo, os parlamentares que vão ajudar o Vladimir Lenin, que é o líder dessa revolução bolchevique, a tomar as decisões, será o grupo dos sovietes, tá? Lembra, a Duma era um parlamento menchevique, os sovietes são um parlamento bolchevique, porque a revolução mudou de lado agora, certo? Uma das primeiras atitudes que o Lenin vai tomar após a tomada de poder é retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques vão entender que a Rússia não tinha condições de ser mantida numa guerra, certo? Porque tudo que ela produzia em termos de alimentação, de material de guerra, era enviado para a Primeira Guerra Mundial, sendo que dentro do próprio território russo havia fome, havia pobreza, havia falta de roupa e abastecimento geral para essa população. Então o Lenin vai até a cúpula da Primeira Guerra Mundial, que está estabelecida na Alemanha, e diz assim: gente, eu vou tirar a Rússia da Primeira Guerra. Como é que eu devo agir para fazer isso? Aí o governo alemão da época da Primeira Guerra Mundial diz assim: você vai ter que assinar um tratado comigo, velho, porque você está me abandonando no campo de batalha, eu sou seu inimigo, você está me abandonando no meio do campo de batalha. Rússia e Alemanha assinaram um tratado chamado de Tratado de Brest-Litovsk, para que a Rússia pudesse sair amistosamente da Primeira Guerra Mundial. Só que para sair amistosamente da Primeira Guerra Mundial, a Rússia precisou pagar indenizações à Alemanha, que era a inimiga que estava sendo abandonada no campo de batalha, e ainda teve que entregar 3 territórios russos para a Alemanha, que era a Lituânia, a Letônia e a Estônia, que hoje são países independentes, ok? É importante lembrar também que houve um processo de coletivização dos campos e nacionalização das fábricas, que nós chamamos de socialismo de guerra, tá? Ou comunismo de guerra, tanto faz. O comunismo de guerra é aquele momento em que o governante decide nacionalizar as fábricas, coletivizar os campos, para transformar tudo que é produzido em propriedade do Estado, para que ele faça a divisão igualitária entre as pessoas que passam fome principalmente, certo? É importante lembrar também que os bancos foram nacionalizados. O Exército Vermelho, que era esse exército formado pelos bolcheviques, enfrentou muitos problemas. Um desses problemas foi a ameaça do Exército Branco, que era menchevique, que gostaria e que queria muito voltar ao poder na Rússia. Os mencheviques não desistiram de voltar ao poder, inclusive pediram ajuda internacional de outros países, principalmente da Europa, para conseguirem formar um exército forte para destruir o Exército Vermelho, acabar com a iniciativa bolchevique e retomarem o poder. Não deu certo, tá? Vladimir Lenin, liderando o Exército Vermelho, que eram os bolcheviques, convocou homens e mulheres do campo e da cidade, convocou os marinheiros, convocou todo mundo que já tinha sido explorado, tanto pela nobreza quanto pela burguesia, para lutar pelo Exército Vermelho. Então, em termos de contingente populacional, o Exército Vermelho era quase imbatível. E dito e feito, em março de 1921, Lenin e o Exército Vermelho conseguem derrotar a ameaça branca. E nós temos o fim do processo revolucionário. Nós temos o fim da Guerra Civil dentro do território russo. Tá? É nesse momento que o Lenin vai trocar o que a gente chama de comunismo de guerra por uma nova política econômica, que a gente conhece na história como NEP. Vamos conhecer mais a NEP? Vamos ver do que a NEP trata?
Quando o Lenin, no final do processo revolucionário, no final da guerra civil que acontecia dentro da Rússia, ele troca o comunismo de guerra, que é o processo de coletivização dos campos, nacionalização das fábricas e bancos, por essa nova política econômica. Ele diz uma frase famosa, que pode inclusive estar dentro da sua questão lá no vestibular. Ele vai dizer assim: é preciso dar um passo atrás para dar dois à frente. Professor, o que o Lenin quis dizer com isso? Ele quis dizer que para recuperar de maneira rápida a economia russa, destruída por anos de política czarista, depois por anos de um processo revolucionário, ele precisava resgatar umas medidas capitalistas, para só depois de ter estabilidade econômica, poder implantar definitivamente o socialismo, dando dois passos à frente, tá? Então, com a NEP, que é a nova política econômica, ele vai resgatar medidas capitalistas. Para quê? Para recuperar de forma rápida e imediata a economia russa, para depois poder consolidar o sistema socialista como um sistema político e econômico praticado dentro da Rússia e de todos os outros países da União Soviética. Gente, esse é um esclarecimento que eu quero fazer para vocês, que é muito importante. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é um grupo. Tem gente que usa o RSS como sinônimo de Rússia de 1922, que é quando ela é criada, até o final, em 1991. Não é. A URSS é um grupo político formado pelos países que aderiram ao sistema socialista. A base, o centro, era a Rússia, certo? Por isso que a gente faz esse sinônimo, essa adaptação, essa comparação, dizendo que é a mesma coisa, mas não é, tá? Todos os países que aderiram ao sistema socialista no mundo fizeram parte da URSS, ok? É importante lembrar que a NEP vai dinamizar a economia, certo? E em menos de um ano, de 21 a 22, a economia russa estava completamente reestabelecida do pós-revolução. Aí o que o Lenin fez? Ele criou a URSS. Lembra que a URSS é criada no ano de 1922. Depois disso, o Lenin começou a ter vários problemas de saúde. E em 1924 ele veio a falecer, depois do 5º infarto, certo? Quando Lenin morreu, o poder começou a ser disputado entre dois dos seus melhores amigos partidários. Um rapaz chamado Trotsky e um outro rapaz chamado Stalin, que nesse momento já não eram tão rapazes, já eram tiozinhos, certo? O Stalin queria muito assumir o poder, mas o Trotsky estava brigando para assumir o poder também. Então o que o Stalin fez? Ele deu um jeitinho de sumir com o Trotsky e assumiu o poder em 1925, certo? O governo stalinista, o governo de Stalin, ou o período stalinista, ele é o período mais severo, mais militarizado, mais desgastado que a gente vai ter de socialismo dentro da Rússia e dentro da União Soviética. Porque o Stalin, ele não manteve os projetos políticos que o Lenin tinha. O Lenin, seguindo as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, do socialismo científico, tinha a intenção de transformar a Rússia em socialista e depois avançar para o plano de sociedade ideal, que seria o comunismo. Mas o Stalin não queria isso. O Stalin queria se manter no poder a todo custo. E para isso ele precisou militarizar, tá, o socialismo, certo? Outra coisa que é característica do governo do Stalin é que ele vai transformar a Rússia em potência nuclear. Ele quer que a Rússia seja uma ameaça aos países capitalistas, certo? É tanto que nesse período da história da humanidade, a Rússia vai fazer parte do G7, que é o grupo de países mais ricos, mais desenvolvidos industrialmente do mundo. Aí alguém pode perguntar, professora, mas a Rússia se tornou um dos países mais ricos do mundo? Não, mas ela era uma ameaça nuclear aos países mais ricos do mundo. Então ficou G7 mais Rússia, tá? A cúpula do G7 resolveu convidar a Rússia para fazer parte, porque agora ela era uma ameaça nuclear. Ele vai investir nos estudos espaciais, nos estudos nucleares, certo? O armamento, dizem, né, os especialistas em União Soviética,
que os armamentos russos até hoje, os de maior desenvolvimento, são frutos dos estudos que aconteceram na Rússia durante o governo stalinista. Mas eu não estou defendendo o Stalin não, tá, gente? Muita gente morreu dentro da União Soviética durante o governo dele porque ele militarizou o socialismo para poder se manter no poder. Ele, inclusive, criou um negócio chamado política da fome. Por exemplo, como a Rússia era um território muito grande, ele não conseguia ter um controle da divisão de alimentos igualitário entre toda a população. Então, quando chegava a ele a notícia que tinha alguma parte da população lá no cantinho do território, na extremidade do território russo que estava passando fome, ele não queria pessoas passando fome na Rússia. Mas ao invés de fazer reformas sociais para isso, ele mandava dizimar a população, ele mandava matar a população. Assim não tinha ninguém passando fome na Rússia nunca, certo? Durante o governo dele. Outra coisa importante, o Stalin, ele vai criar o que nós conhecemos como planos quinquenais, que são planos econômicos que são modificados de 5 em 5 anos. Por exemplo, hoje é 2020. Digamos que nós estamos no Brasil hoje com planos quinquenais. A presidência do Brasil, junto com o poder legislativo, que é quem forma as leis, cria 5 metas econômicas para serem atingidas em 5 anos. Isso são planos quinquenais. É o processo de planificação da economia. Daqui a 5 anos, em 2025, pode ser que a gente só tenha atingido 2 desses planos, ou que a gente tenha atingido todos eles. Não importa, eles serão trocados, tá? Porque de 5 em 5 anos, os planos quinquenais são trocados, certo? Com a morte do Stalin, quem vai assumir o poder na extinta União Soviética é o Nikita Khrushchev. É um cara moderado. Ele promoveu o processo que nós chamamos de desestalinização. Ele vai tentar tirar as garras e esse modelo militarizado de socialismo que o Stalin implantou. Infelizmente, por não agradar a cúpula governativa da União Soviética, o Nikita Khrushchev não ficou muito tempo no poder e foi logo substituído por um outro cara muito autoritário chamado de Leonid Brezhnev. O Brezhnev seguia todas as recomendações do Stalin. Ele trouxe de volta o processo de militarização e tudo mais. Só que lá por volta dos anos 70, a União Soviética já estava muito desgastada, inclusive porque o Leonid Brezhnev criou uma política de restrição de comercialização entre os países socialistas. Chegou um momento que a União Soviética, liderada por esse rapaz aqui, ordenou que os países que faziam parte da URSS só podiam comercializar, vender produtos e trocar tecnologia e tudo mais entre eles, certo? Esse processo gerou o estrangulamento da economia soviética, inclusive fez a China romper com a União Soviética. É por isso que a gente diz que a China, a gente não. O Eric Robensbaum diz que a China é o único socialismo que deu certo, porque lá existe socialismo de Estado. O controle social e político se mantém socialista, mas a economia permaneceu capitalista, do governo do Brezhnev em diante. Por quê? Porque a China rompeu com a União Soviética, quando a União Soviética, no governo do Leonid Brezhnev, criou essa restrição ao comércio soviético, certo? Quando o Leonid Brezhnev morreu, a situação econômica estava cada vez pior dentro da Rússia. Então, o que aconteceu? Nós vamos ter um outro governante, tá? Veio Nikita Khrushchev, depois veio um outro governante dentro da história da Revolução Russa não, da União Soviética, que vai iniciar o processo de fim da União Soviética, certo? Criando a Glasnost, que é o processo de abertura política, e a Glasnost, que é o processo de abertura econômica. O nome do governante que criou essas medidas
com o governo pós-Leonid Brezhnev foi o Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, inclusive, vai ser o presidente da Rússia e o representante maior da União Soviética quando ela chegar ao fim. Ele vai anunciar o fim da União Soviética em 1991. Ele vai dizer que é com muita tristeza, mas que o sistema socialista não consegue mais manter o grupo existente entre as repúblicas socialistas soviéticas do mundo. E ele declara o fim, em 1991, da União Soviética. 1991, fim da União Soviética. Lembra que o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha entre a Alemanha socialista e a Alemanha capitalista, já tinha caído lá em 1989, anunciando esse fim, que só será definitivo em 1991, mostrando o enfraquecimento desse grupo político que a gente conheceu como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, implantado por Lenin em 1922 e extinto, acabado, finalizado em 1991. Lembra que mesmo com a extinção da União Soviética, gente, ainda existem países no mundo que cumprem a política econômica conhecida como socialismo, como o caso de Cuba, por exemplo, tá? Como o caso da Tchecoslováquia, que continua socialista, como o caso da China, que continua socialista de Estado, certo? Houve o fim do grande grupo político que nós conhecemos como RSS, mas algumas nações continuaram praticando a política econômica do socialismo. A aula que vem, a gente vai falar sobre crise de 29 e sobre nazifascismo, que são outros eventos que acontecem no mundo no período entre guerras. Gente, um beijo para vocês, até a nossa próxima aula.